Afinal, o que segura uma comunidade de fé? Qual é o coração dela? É a reunião de domingo? São os projetos sociais, o estudo de textos antigos? É uma pergunta que eu acho que muita gente se faz. E hoje a gente tem aqui uma espécie de planta baixa para analisar. É um capítulo de um livro de teologia sistemática de um autor, o Rodman Williams, que tenta justamente mapear as funções essenciais de uma igreja. Então, a nossa missão hoje é fazer um mergulho nisso, usar esse texto como guia para a gente entender essa comunidade ideal, tijolo por tijolo. E vamos começar pelo alicerce de tudo que, segundo o autor, é a adoração. Ok, vamos lá. A primeira coisa que o texto estabelece é que a principal razão de existir de uma comunidade de fé é a adoração a Deus. E o autor faz questão de mostrar que isso não é uma ideia, sei lá, do Novo Testamento. É algo que vem muito lá de trás. Ele dá vários exemplos do Antigo Testamento. Abraão, Davi, Salomão. E o que me chamou a atenção foi a progressão, sabe? Começa com algo super pessoal, quase rústico. Quase rústico. Isso, tipo Abraão construindo altares de pedra no meio do nada, e de repente isso evolui para uma produção em escala nacional. Exatamente. É uma evolução fascinante. Com o rei Davi, por exemplo, a adoração se torna um evento centralizado, com músicos profissionais como o Asaf e uma orquestra de liras e harpas tocando diante da Arca da Aliança, aquele artefato sagrado que representava a própria presença de Deus. E o ápice dessa grandiosidade toda, segundo o texto, é a dedicação do Templo de Salomão. A descrição é quase cinematográfica. Uma nuvem, que o texto chama de a glória do Senhor, invade o lugar de uma forma tão intensa que os sacerdotes não conseguiam nem ficar de pé, o que mostra como a adoração se institucionaliza, né? Deixa de ser só a resposta de uma pessoa para se tornar o coração da identidade de uma nação. Mas a fonte também dá um exemplo que parece totalmente contraintuitivo, que quebra essa imagem cerimonial, o caso do rei Josafá. Ele está prestes a ser atacado por vários exércitos e a estratégia militar dele é música. Ele coloca os cantores na frente do exército. Isso vira a nossa ideia de adoração de cabeça para baixo, porque a gente pensa nela como algo passivo. Exatamente. No texto, ela é apresentada como uma arma, uma força ativa que interfere na realidade. E essa ideia de força ativa se aprofunda muito no Novo Testamento. A adoração se expande para incluir Cristo. E a primeiríssima coisa que a igreja faz, logo depois daquela experiência do Pentecostes, não é organizar um comitê. Ou um plano estratégico. Nada disso. É sair às ruas declarando as maravilhas de Deus. O autor argumenta que esse é o DNA da igreja. Ser um povo chamado das trevas para a luz, com o propósito específico de proclamar as grandezas de quem os chamou. Então não é um item na lista de tarefas, é a própria identidade da comunidade. Exato. E o texto faz uma conexão muito poderosa aqui. Ele nos leva ao livro do Apocalipse e mostra que a adoração na terra é um eco, um espelho da principal atividade que acontece no céu. Lá a adoração é contínua, é o ritmo do universo. Então, quando uma comunidade se reúne para adorar, na visão do autor, ela está se alinhando com a realidade cósmica, participando aqui e agora da atividade central do céu. E olha, eu achei que sabia o que era um culto, mas a forma como a fonte desmonta os componentes dele me surpreendeu. Não começa com música como a gente geralmente pensa. O ponto de partida, segundo o texto, é a reverência. O temor. O exemplo usado é o de Moisés diante da sarça ardente. A primeira ordem de Deus é: tire as sandálias, porque o lugar é santo. É uma atitude de pausa, de reconhecimento. Uma mudança de estado de consciência quase. E só depois dessa quietude inicial é que vem a explosão de louvor e gratidão, com toda aquela riqueza musical que o texto descreve, salmos, hinos, cânticos. Mas não para por aí. Tem um componente que a gente muitas vezes esquece, que é a humildade, a contrição. O texto cita a visão do profeta Isaías, que, ao se ver na presença de Deus, a primeira reação dele não é alegria, é pavor. Ele diz: ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros. É um choque de realidade, um reconhecimento da distância entre o humano e o divino. Exatamente.
E esse reconhecimento leva à necessidade de confissão e perdão, que, por sua vez, abre caminho para a súplica e a intercessão. E aqui tem um detalhe bem interessante. A recomendação do autor é que a oração olhe primeiro para fora. Orar pelo mundo, pelos governantes, pelos outros e só depois focar nas necessidades da própria comunidade. E por fim, o ciclo se fecha com a oferta. Isso. E nesse ponto, o autor faz uma distinção bem forte, né? Entre o Antigo e o Novo Testamento. Sim, é um ponto crucial. Ele argumenta que no Antigo Testamento o dízimo era uma obrigação, uma lei. Já no Novo Testamento, a ênfase muda completamente para a oferta voluntária, generosa, feita com alegria. O exemplo máximo é o de Jesus elogiando a viúva pobre, que deu 2 moedinhas que eram tudo que ela tinha. O valor não estava na quantia, mas no sacrifício. E no fim das contas, o texto diz que a oferta material é só um símbolo da verdadeira oferta, a entrega da própria vida. Certo. Então temos os ingredientes: reverência, louvor, humildade, oração, entrega. Mas isso levanta uma questão sobre a receita, né? O modo como tudo isso é feito. Perfeito. Uma coisa é ter os componentes, outra é como eles se misturam. Exato. E é aqui que o autor toca num dos debates mais antigos da história da Igreja, o equilíbrio entre liberdade e ordem. Ele valoriza muito a espontaneidade. O texto chega a criticar a formalidade, a rigidez que se instalou a partir do século IV e elogia movimentos que tentaram resgatar essa liberdade na adoração. Mas essa ideia de liberdade e espontaneidade pode assustar um pouco. Imagino que o caos seja um risco real. Como é que a fonte lida com essa tensão? Esse é o ponto central da questão. A fonte equilibra isso com a famosa instrução do apóstolo Paulo. Tudo deve ser feito com decência e ordem. Portanto, não é uma liberdade anárquica. É uma espontaneidade dentro de uma estrutura. É como um músico de jazz. Ele improvisa com total liberdade, mas dentro de uma harmonia, de um ritmo. Deus, argumenta o autor, é um Deus de cosmos, não de caos. E tem um último ponto sobre o modo de adorar que o texto bate bastante na tecla. É a ideia de participação total. A crítica é direta a congregações onde as pessoas são meras espectadoras. Sim, a ideia defendida é que um culto não é um show com artistas no palco e uma plateia assistindo. É uma atividade comunitária onde todos têm algo a contribuir. O texto cita Paulo de novo, que descreve uma reunião onde um traz um salmo, outro uma palavra de instrução, outro uma revelação. A imagem é de um corpo vivo, onde cada membro tem uma função ativa. Tudo isso descreve uma conexão vertical muito poderosa entre a comunidade e Deus. Mas eu fico pensando, como é que essa energia toda gerada na adoração se manifesta na horizontal? Como ela impacta a relação entre as pessoas no dia a dia? A fonte explora essa dinâmica? Explora, e essa é a segunda função-chave. O segundo pilar que estamos construindo. A edificação. Se a adoração é a viga mestra vertical, a edificação são as vigas horizontais que conectam tudo e dão estabilidade à estrutura. Significa, literalmente, construir uns aos outros. E como é que essa construção acontece? O primeiro método que o autor aponta é a palavra, o ensino. A famosa grande comissão de Jesus, que muitos conhecem pela ordem de ir e fazer discípulos, tem uma segunda parte que às vezes a gente esquece. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. O ensino não é um extra, está no centro do mandato. E o autor usa uma metáfora interessante para isso. Ele fala que os novos na fé começam com leite espiritual, os ensinos básicos. Mas o objetivo é progredir para o alimento sólido, as verdades mais profundas. E aqui ele faz uma observação muito perspicaz. Qual? Ele diz que, às vezes, uma comunidade inteira pode ficar estagnada no leite, não por culpa do mestre, mas porque a própria comunidade, por causa de divisões internas ou imaturidade, não tem condições de digerir algo mais profundo. A falha não estaria no semeador, mas na falta de receptividade do solo. Nossa, isso é forte. Basicamente, a saúde das relações internas afeta a capacidade de crescer em conhecimento, o que nos leva direto para a outra metade da edificação, que não é só intelectual, certo? Exato. A ação é a contraparte essencial da palavra. A edificação pela ação se manifesta de várias formas no texto.
A primeira é o amor fraterno na prática. Hospitalidade, encorajamento, compaixão. A instrução é muito concreta. Levem os fardos pesados uns dos outros. Não é um sentimento abstrato, é ajuda mútua. E o que acontece quando alguém, em vez de levar o fardo, se torna o fardo? Quando alguém age de forma a prejudicar a comunidade? O texto aborda isso de frente no tópico da disciplina. Para proteger a saúde do corpo, o autor descreve um processo que começa com uma advertência particular, pode evoluir por um afastamento e, em casos extremos, até a exclusão do membro. Isso é radicalmente diferente de como a gente vê disciplina hoje em muitas organizações. A ideia de que o objetivo final é sempre trazer a pessoa de volta e não só remover é um desafio enorme na prática. É um desafio imenso. O autor enfatiza que o objetivo é sempre a restauração, nunca a punição por si só. É uma medida drástica, mas para o bem tanto da pessoa quanto da comunidade. E tudo isso, toda essa construção mútua, se baseia no que o texto chama de o novo mandamento de Cristo: amar uns aos outros como ele amou. É um amor sacrificial. Esse é o cimento que une todos os tijolos. Ok, então construímos a fundação, que é a adoração. Erguemos as paredes internas, a edificação, a casa está de pé, mas ela existe só para quem está dentro ou ela tem janelas e portas para o mundo? Ótima pergunta. E ela nos leva ao terceiro e último pilar da nossa construção: a expansão. A comunidade, na visão do autor, não existe para si mesma. Ela tem uma missão externa. A grande comissão é retomada, mas agora com foco na primeira parte: ide por todo o mundo. Essa parte da expansão parece ser a mais curta na análise da fonte, mas talvez seja a mais controversa hoje em dia, né? A ideia de ir por todo mundo mudou muito de significado. Com certeza. E o autor sublinha que essa não é uma tarefa para ser cumprida com base só em esforço humano. Ele ressalta a necessidade do que a Bíblia chama de poder do alto, uma referência direta ao Espírito Santo como capacitador dessa missão. A expansão, no modelo que ele descreve, não é um programa de marketing. E é aqui que entra um elemento que soa um pouco estranho para a gente hoje. O texto fala que sinais e maravilhas frequentemente acompanhavam a pregação. Como o texto enxerga isso? A interpretação do autor, baseada nos relatos do Novo Testamento, é que essas manifestações sobrenaturais serviam como uma espécie de validação da mensagem, uma confirmação visível de que as palavras ditas tinham uma origem divina. Se a gente trouxer para hoje, a pergunta que fica é: o que serviria como validação da mensagem num mundo muito mais cético? A fonte talvez não responda diretamente, mas nos força a pensar sobre isso. Faz sentido. Então, para recapitular nossa planta baixa, temos uma comunidade fundada na adoração a Deus, que se constrói internamente através do ensino e do amor sacrificial e que se projeta para o mundo numa missão de expansão. É uma visão bem integrada. Muito integrada. E para fechar, o autor nos deixa com uma reflexão final, uma imagem poderosa que amarra tudo isso, a do sal da terra. Jesus disse que seus seguidores são o sal da terra. E segundo o texto que a gente analisou, o sal tinha pelo menos 3 funções principais no mundo antigo que servem como metáfora. E quais seriam? A primeira, mais óbvia, é dar sabor. O sal realça o gosto. A comunidade de fé, então, deveria ser um agente que dá graça, sentido e sabor a um mundo que muitas vezes pode parecer insípido. A segunda função era de conservante. Antes da geladeira, o sal era essencial para impedir que a carne apodrecesse. A metáfora é que a comunidade deve atuar como um freio moral, um agente que impede a decadência na sociedade. E a terceira função é a purificação. O sal tem propriedades de limpeza, de saúde, sugerindo que a presença dessa comunidade deveria ter um efeito purificador no ambiente ao seu redor. Temperar, preservar e purificar. Exatamente. E aqui fica o pensamento provocativo final, que vem direto da fonte. O texto também inclui a advertência de Jesus sobre o sal que perde o seu sabor e não serve para mais nada, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Em um mundo que parece cada vez mais polarizado e cínico, a pergunta que fica é:
como uma comunidade de fé pode manter a sua salinidade, essa capacidade de temperar, preservar e purificar, sem se tornar ela mesma insípida, ou pior, ser pisada como algo irrelevante.